campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar agora início aos capítulos do livro Os Missionários da Luz, a vida no mundo espiritual, pelo nosso querido espírito de André Luiz e na psicografia do nosso amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo muito especial aos trabalhadores, amigos, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando a todos os trabalhos do nosso canal. Continue acessando o nosso canal, dando uma curtida nos nossos programas, né? Colocando os seus comentários, que é muito importante para nós, e todos os trabalhos lindíssimos que o nosso canal nos proporciona. Então, hoje nós vamos iniciar com o capítulo 1, que tem o título Psicógrafo. Somos psicógrafos? Somos instrumentos da espiritualidade? Somos, né? Então nós vamos dar uma olhadinha agora, vamos começar para fazer esse entendimento do psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas do intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendendo o seu desejo, se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em um momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Tudo é lindo, né? Como ele está falando aqui a questão mediúnica. E depois de nós assistir, de ler, né, essa introdução desse livro lindíssimo por Emmanuel, a gente tem daquela vontade, né, de ler e devorar mais esse livro. Mas vamos devorar, né? Vamos lá. O interlocutor sorriu benevolente e concordou. De fato, para quem examina os ascendentes morais, marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçado interesse. Surgida a oportunidade, vali-me de prodigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas, que eram os espíritos encarnados, né? As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda. E compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos encarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas admitiam o interior, mantinham discrição e silêncio. Eles escolhem realmente, né, quem vai entrar numa sessão, num trabalho espiritual. Está bem claro aqui, né? Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento. Elevado a objetivos altos e puros, era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximadamente de 60 centímetros de corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo de movimentos. Em certos pontos despejava elementos vitais à maneira de fonte milagrosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam.
As energias dos encarnados casavam seus fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha bem que vem de lição para nós aqui, hein? Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades, além de matéria mais grosseira. Detinha-se na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperam ali os amigos autorizados. A comunicação, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos para se preparar para o trabalho espiritual. Vejam só. Quanto tempo, né? Quanto tempo. A gente pensa assim, né, que está preparado quando chega na casa espírita, né? Que muitas vezes já naquele afã, né, do trabalho, mas olha só, vamos lá que tem muita lição aqui. Não supunha tão difícil a tarefa dos espantados. Verás, falou Alexandre Gentil. E dirigindo-se para um rapaz que mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condição de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Vejam como é importante a preparação do médium, né? Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Como é importante a preparação para um trabalho espiritual, né? Durante todo o tempo, às vezes 24 horas antes, já precisamos estar atentos, né? Porque aí nós somos uma parabólica para poder ajudar o trabalho, né? Olha só que compromisso, né? Fixando minha expressão espantadíssima, Alexandre continuou: preliminarmente devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. A moral acima de tudo, né? Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e sensibilidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem a imagem sublime do céu e da natureza ambiente. Olha só o exemplo que ele está dando. Que a água, quando está assim revolta, né, não serve para observar-se. É nós, né, quando estamos, né, em aflição, que não conseguimos nos desligar do problema, não servimos para um bom trabalho. Bem interessante. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme: esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar
para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual encontra interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência na aquisição mais simples, não podemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Bem interessante. Quando nós somos bom servidor, realmente não nos falta nada. E aí nós temos que ter a humildade de reconhecer o quanto somos ajudados pela espiritualidade para fazer um bom trabalho. Não é mérito, é trabalho, né? O mérito está na moral e na condição, né, de humildade que teremos que trabalhar em nós. Que lindo isso aqui. Muito, esses detalhes que ele coloca, o Alexandre coloca aqui, estão muito propício para o nosso trabalho espiritual, né, meus irmãos? Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideramos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Exatamente, né? Nesse ponto de conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sob a fonte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já lhe preparam a possibilidade para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Vejam só, né? Para ser um psicógrafo comum, precisa tudo isso. Imagina um psicógrafo mais elevado, né? Todo um preparo. Que coisa bem linda isso aqui. E ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me um auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados. Vamos ler aqui o que é, né, a epífise. Pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo, a luz e a obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. É na adolescência que ela vem a se ativar, né? Muito interessante. Vejam só que trabalho a espiritualidade, né, tem com cada um de nós. Não é só na psicografia, na psicofonia também. Eles fazem esse trabalho intenso, né, para que tenhamos condições de fazer o trabalho. Como é necessária a concentração, né,
a tranquilidade. Muito lindo esse exemplo. Vamos lá. Observação perfeita, indagou. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Vejam só. Examine atentamente. Estamos notando a singularidade do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria delas, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Que lindo, né? Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças se fartando no ambiente doméstico não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Olha a preparação. Foi convenientemente ambientado e, no sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo inicial. Eu vou ler aqui. Pequenas grânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rigoroso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Olha o que mexe em todo o organismo. Vejam só, né? Vamos continuar. Necessários os processos da inteligência, todo esse trabalho. A inteligência, vejam só. O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O choque das vísceras, o vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Olha só, as glândulas suprarrenais, vamos lá ler aqui. Glândulas endócrinas, localizadas acima de ambos os rins, responsáveis pela homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno. Secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Muito interessante, né? É uma aula isso aqui, uma aula profunda. Vamos lá. Então, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar.
tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou: sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outras expressões mais significativas do homem imortal, filho de Deus eterno. Repare nessa anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e sentir. Magnífica essa explicação, né? Vamos lá. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acercou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentarmos ligeiramente, Calisto postou ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-lhe o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocando-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembrança do companheiro, pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico, para cortar a interferência, né, do médium, né? Calisto mostrava enorme alegria no semblante, feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz do Senhor seja convosco. Que lindo! Eu fico imaginando o nosso Chico, né? Nosso Francisco Cândido do Xavier, na sua psicografia, ficava horas. Imagina esse livro que nós estamos dando início, né? O tempo, né, que ele se dedicou para fazer a escrita e deixar esse legado maravilhoso, né, que através do espírito de André Luiz foi feito para todos nós a fazer esse aprendizado. Olha que aprendizado desse primeiro capítulo sobre o nosso trabalho espiritual e eles fazendo um trabalho grandioso em nós para poder fazer o trabalho, né, da psicografia. Lindíssimo. Então, encerramos aqui o capítulo 1. Agradeço a paciência de me ouvir. Continue acessando o nosso canal, continue acompanhando as nossas leituras, porque Deus, o nosso Pai amado, nos ampara sempre. Até a próxima, meus queridos. Se Deus quiser, firmes, vamos lá fazer esse aprendizado lindo em mais uma obra do nosso querido Espírito André Luiz, da vida no mundo espiritual. Um grande abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site